Opa, opa, opa! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreendedorismo, Carreira em Foco. E falando em carreira, a gente sempre traz uma pessoa aqui que está fazendo um barulho legal aqui na nossa cidade, na nossa região. Gente, hoje a visita aqui é uma visita que está extrapolando fronteiras, vamos falar assim. Visita chique. Estou aqui nada mais, nada menos com Luana Aldeniz. A Luana, gente, ela é uma profissional da arte. Olha, gente, imagina, né? Falar com uma artista. Tô me sentindo. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho quem é a Luana. Luana, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. E quem é a Luana aí para nossa audiência que está em casa? Obrigada, agradeço muito esse convite. Bom, essa pergunta, quem sou? É difícil, né? Eu acho que a pergunta a gente falava mais... nos bastidores. Nos bastidores, sim, que estava compartilhando. De todas as perguntas, eu acredito que essa é a mais difícil, porque a resposta é muito dinâmica, né? Eu hoje respondo quem sou e pode ser que em uma semana a resposta seja outra, A gente está num processo de mudança, de evolução, né? Sim, isso que é legal, né? Uma evolução constante. Mas hoje eu sou uma artista, eu me considero artista desde que eu me conheço por profissão. Faz muito tempo assim, menina? Eu nunca pensei em ser outra coisa. Quando me perguntam, acho que tinha uma outra pergunta, né, do quando que eu escolhi ser artista ou por que eu sou artista. Eu sinto, na verdade, que não foi uma escolha. Eu sinto que eu não poderia, se fosse uma escolha, que eu não poderia não escolher ser artista. Porque eu ia ser triste, desde da minha essência, do meu ser, das coisas que eu necessito nesse momento. Então entra muito aí no quem é você, né? No quem eu sou, sim. Porque na essência, hoje, a Luana se define como uma artista. Eu me defino como uma artista, mas também pensando que o artista não é um ser único e diferente das outras pessoas. Eu penso que qualquer pessoa pode ser artista, qualquer pessoa pode fazer arte, qualquer pessoa tem capacidade de se expressar, a gente se expressa cotidianamente. Verdade. Justamente o que eu estou estudando nesse momento, mais direcionado às artes do movimento, é a expressão corporal dança. E na ideia da expressão corporal, que também faz parte de quem eu sou nesse momento, é um lugar em que se pensa a dança como vinculada com a essência, faz muito sentido com essa pergunta, com a essência de cada pessoa. Que eu posso mas te mostrar, compartilhar com você ferramentas para você conhecer o seu próprio corpo, ter mais habilidades para você se mover, conhecer os seus ossos, enfim, conhecer como funciona essa matéria que somos. Sim. E encontrar a sua própria expressão. Eu não posso te ensinar a sua expressão corporal. Cada um tem a ferramentas. Cada um tem a sua. E não sei se às vezes eu vou muito longe nessa pergunta. Enfim, eu sou artista. Hoje eu estou estudando licenciatura em composição coreográfica com orientação em expressão corporal na Universidade Nacional das Artes de Buenos Aires. Estou com um projeto que é um sonho realizado, um sonho que está se realizando, que se chama Projeto Rodando Por Aí, que eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre. Verdade. Que vem também com esse ímpeto, essa vontade minha de levar as artes circenses, principalmente, para as comunidades de Cubatão, e com desejo de que voe e rode mais para outros lados, e que se amplie, e que eu possa chegar com esse projeto para os outros lados também. Tenho 23 anos, acho que quem eu sou? Sou uma pessoa sonhadora que amo a arte, todas as manifestações artísticas e acredito que é isso, que a gente pode fazer com que a arte seja algo mais simples, mais acessível, que cada pessoa consiga se expressar. Posso falar, eu sei dançar, eu sei desenhar, eu sei cantar, porque todos sabemos. Algumas pessoas estudam mais e conseguem ter mais ferramentas pelo estudo, pela vontade, por caminhar nesse segmento, né? Segmento específico de um dom, de um talento, de um carisma, né? Que a pessoa identificou dentro das expressões de arte, né? Eu não acredito tanto em carisma assim.
Em talento e dom, não tanto. Entendi. Você São acredita que isso é palavras... desenvolvido? Sim, porque eu sei que... Digo, eu sei. Eu sinto que é isso, né? Que são lugares que estão dentro da gente. A arte, enfim. E acredito que é o desenvolver mesmo. E pode ser que algumas pessoas tenham mais facilidade. Assim como, por exemplo, quando eu estava na escola e tinha alguns amigos que tinham mais facilidade para matemática. Sim. E outros que tinham mais facilidade para biologia. É um papo bom esse aí, né? Porque eu estudo esse segmento. É um papo bom, viu? Vai longe. Lu, vamos entrar aqui, até de forma a expressão artística, Lua. Vamos entrar aqui em alguns pontos específicos, né? A questão da arte, você não escolheu, a arte te escolheu, você sente isso na tua fala de quem é você, parece isso. Estou correto? Sim, olha, eu comecei a estudar mesmo segmentos da área artística quando eu tinha, acredito que 6 anos, que foram na minha escolinha e disseram que antes mesmo acredito que estava estudando jazz com a Alessandra Palucci. E me acordo que foram na minha escolinha e levaram um panfleto do conservatório, dizendo que iam abrir as vagas. E eu vi ali, tinha piano, tinha música. Eu não sabia muito bem o que era, mas eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, me inscreve nisso. E aí eu fui, fiz a prova, passei e comecei. Mas foi bem nesse comecinho, assim, de chegar, a arte chegou até mim, chegou essa portinha aberta e me despertou esse interesse mesmo sem saber muito bem o que era. Talvez pela questão da curiosidade mesmo, né? De ver algo novo, eu sempre fui muito curiosa. Então, quando apresentaram uma coisa no segmento artístico e eu entrei, não tinha mais como sair. Caramba, que bacana. Que história bonita, né, gente? Muito bacana. Tanto mergulhar, né? Você vê a alma de um artista. Luana, sobre essa questão de estudar a licenciatura em composição coreográfica, né, com orientação específica para a expressão corporal, fora do país, uma escolha muito pessoal ou porque no Brasil não é muito limitado isso? Como é que é essa escolha? Acho que vai pelos dois lados, assim, que você apontou. Primeiro, por uma questão muito pessoal, eu comecei a viajar quando eu tinha, acho que 17 anos. Caramba, menina, sério? Comecei nova. Fiz a minha primeira viagem sozinha para uma convenção de circo, que é todo mundo também, as convenções de circo. No Nordeste, e dali eu falei, nossa, eu vou viajar sozinha para um lugar que é tão longe, eu gostaria de ficar mais tempo, né? E fiz uma grande viagem aí, conheci pessoas maravilhosas, consegui trabalhar, comecei a dar aula de bambolê aí particular. Caramba, que legal. Foi toda uma magia, assim. E depois eu fui descobrindo outras convenções, comecei a viajar e fiz a minha primeira viagem para Buenos Aires em 2019. E foi quando eu saí do país pela primeira vez sozinha. E eu gostei muito do panorama cultural de Buenos Aires. Pessoalmente, lá eu senti que eu consegui expressar, fazer performance, uma que se chama Obra Viva, que eu sonhei um dia antes, no outro dia a gente apresentou na rua. Então foi um caminho assim que eu trilhei em Buenos Aires em 2019, muito pessoal, subjetivo e sem tantas regras externas. Por exemplo, eu pensei na performance e a ideia brotou e aconteceu. E aí o estudo veio como consequência disso? O estudo veio como uma vontade de me aproximar um pouco mais do panorama cultural de Buenos Aires, de querer aprender um pouco mais o idioma, por isso que eu escolhi Buenos Aires e a Universidade UNA, que é pública também. Sinto que é mais acessível do que as universidades públicas aqui do Brasil. Também tem essa questão, né, que aqui a gente tem um exame anual, que se você não passa, você já está fora. E também tem uma questão muito elitista, de que as escolas públicas têm um nível que não são muito bons e as universidades públicas têm um nível que são ótimos. E aí fica essa questão de, disparidade, que as pessoas que fizeram uma escola privada têm acesso e a escola pública não sempre, ou quase nunca. E lá não. Muito nivelado essas... Sim, a gente
parece que tem muito mais oportunidades. Então, muitos brasileiros aqui vão para lá para estudar medicina, por exemplo, na UBA, que é a Universidade de Buenos Aires. E a UNA, ela funciona com o ciclo, o SINO, que é o ciclo de introdução e nivelação, ciclo introdutório de nivelação e orientação. E fazemos o SINO fase 1, caso o aluno não esteja no nível para entrar e ter o conhecimento básico para conseguir fazer as matérias e conseguir acompanhar, tem o SINO fase 2. Então, pensa-se que quando você faz o SINO fase 1, entrega toda a documentação, você não está fora da universidade, você já está dentro. Caramba, que bacana, menina. Isso eu achei muito legal, assim, uma relação muito mais inclusiva. É muito mais acessível, né? Eu acho também, né? Pelo que a tua Sim. linguagem, essa questão de, por exemplo, essa formação específica sua, primeiro que eu, assim, até como professor, né? Lógico que a gente não migra para essas áreas, né, do conhecimento, mas eu não vejo grandes divulgação sobre esse tipo de formação. Aqui, Brasil. E aí quando você fala mercado externo, essa acessibilidade, comparando aí a questão do ensino público versus, né, ao ensino, né, privado, e também no mesmo tempo essas oportunidades na universidade, você vê que na sua visão, na sua percepção, mostrando aqui para nós que estamos assistindo em casa, é muito mais acessível a possibilidade do estudo. Sim, eu acredito que é muito mais acessível, assim. Eu fiz o Enem em 2000, assim que eu terminei o ensino médio, não sei se foi em 2018, me perco um pouco nos anos, mas era um momento que eu não tinha uma vontade de entrar na universidade, assim, eu tinha vontade de viajar, de estar focado um pouco no teatro, eu estava fazendo uma tecnicatura em teatro também, e eu deixei, assim, passar. E aí, um outro ano, eu pensei em fazer de novo, mas foi um estresse tão grande de voltar Quase do zero, né? Voltar quase do zero a estudar tantas coisas que não tinham, para mim, não tinham muito sentido para o que eu queria. E eu via amigos passando por, enfim, fazer uma vez, fazer uma segunda vez, fazer uma terceira vez, e de ser algo um pouco frustrante, sabe? E aí depois, uma pessoa, um amigo, estar estudando numa universidade privada, trabalhando, e num contexto bem complicado. E lá em Buenos Aires, não. Eu sinto que as universidades públicas, elas são de muito mais fácil acesso. Uma pessoa entrar. Talvez para você continuar, tem uma maior exigência, não sei. Principalmente medicina. Mas para você entrar, tudo bem. É um caminho bem mais acessível. É mais acessível, assim. Sinto que é um pouco mais inclusivo do que aqui no Brasil. Caramba, que interessante, né? E essa sua formação, para depois a gente entrar nos projetos, essa sua formação, ela tem uma duração de quanto tempo? Por que não fez no Brasil? Foi para lá por causa justamente dessa sua última fala, que a oportunidade se tornou muito mais simples, sem muita complexidade, sem muito para poder se matar, para poder entrar? Eu não poderia dar uma definição, definir assim como é por isso. Tem várias questões, né? A vontade de aprender mais um outro idioma, da imersão cultural, de estar em outro contexto cultural também, e me ver nesse lugar de que não é a minha casa, que talvez é um lugar que no começo pode ser incômodo e depois não sei. E eu fiquei muito interessada também pelo que oferecia o curso com a orientação em expressão corporal. A expressão corporal é uma disciplina da dança, é um conceito da dança pensado por Patrícia Stokoe, que foi uma bailarina argentina já falecida, e ela pensou isso e colocou mais em prática ao redor de 1950. Então, é algo que nasceu na Argentina, é novo e ainda não chegou com muita força no Brasil. E o curso oferecia, desde eutonia, que é um estudo do tônus corporal, por exemplo, a danças como contato e improvisação, a matérias mais filosóficas, matérias de semiótica, enfim, me causou muito interesse a grade desse curso em específico. Assim que foi a minha opção nesse momento. Perfeito, gente do céu, né? Olha, estamos realmente diante de uma artista por talento,
embora ela prefere, né, por opção, né? Mas como professor, isso não deixa, né? Eu não deixo de como não falar sobre isso, né? Por perceber algumas realidades diferenciadas quando as pessoas surgem assim com essa intenção tão forte, tão, né, vamos dizer assim, tão objetiva, né, tão focada. Mas parabéns, viu, Luana? Seja realmente muito bem-vinda aqui à nossa TV Polo. E esse bate-papo está sendo... Vamos para o intervalo e voltamos falando um pouquinho aí dos seus projetos aqui para a nossa cidade, para o nosso país, enfim, para a nossa região. Espaço Pri, um ambiente aromático com tudo de perfumaria e semijoias com muito charme e elegância. Quer dar mais brilho para a sua autoestima? Conheça o Espaço Pri. Espaço Pri, um ambiente aromático com tudo de perfumaria e semijoias com muito charme e elegância. Quer dar mais brilho para a sua autoestima? Conheça o Espaço Pri. Opa, 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 estamos aqui retornando ao nosso bate-papo aqui maravilhoso com Luana Albeniz. Sim, Luana é uma artista, gente. Vem aí direto da Argentina, aí dos nossos irmãos, é isso mesmo. Direto da Argentina, falando um pouquinho da sua experiência, da sua bagagem, da escolha profissional, né? Por que quis se tornar um artista. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da essência da Luana, vai lá no nosso YouTube, sim, TV Polo, vai lá no YouTube TV Polo Cubatão e você vai ver um pouquinho mais aí desse bate-papo maravilhoso antes do nosso intervalo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. A Luana está trazendo algumas novidades aqui para o nosso país, em particular aqui para a nossa região e para a nossa cidade de Cubatão. Luana, você conseguiu, né, aí e está realizando aí um sonho, né, que é um projeto chamado Rodando por Aí. Qual a história por trás desse projeto? Como surgiu a proposta desse projeto? Bom, a história por trás desse projeto para compartilhar, eu acho que eu teria que voltar para minha história... Fazer um podcast aqui, né, também, um podcast, né? Da minha história do circo. 3 horas, né? Eu iniciei o circo em Santos, com as oficinas da Vila do Teatro, na nossa região. Legal. Aqui na região, que eram oficinas gratuitas,
Então, acredito que já tinha um panorama assim, de circo social, circo de rua, e eu fui bebendo desses profissionais que estavam nesse lugar, né? E das parcerias que surgiram. Daí a gente fez coletivos, várias apresentações na rua, apresentações gratuitas, muitas ações sociais. No Galpão Cultural, aqui de Cubatão, no Parque Anilinas, com o Zé e o Yuri, 2 parceiros também, a gente começou a fazer oficinas gratuitas para a comunidade. Isso acho que foi em 2017 ou 2018. E aí eu percebi que por mais que em coletivo, assim, como a galera de Santos, São Vicente, de Cubatão, a gente ia para alguns lugares mais periféricos, alguns lugares mais vulneráveis, assim, com maior carência cultural, ainda assim as minhas ações pessoais eram muito centralizadas, desde até no Parque Anilinas, o centro, né? Uhum. Então o pessoal da comunidade tinha que se locomover, e quase nunca a gente vai para os lugares, assim. E um desejo que eu comecei a ter, acho que faz uns 3 anos, era de começar a habitar esses lugares com ações culturais. E surgiu a Lei Aldir Blanc o ano passado. Que bacana. Com uma ação positiva, eu propus de ir para a Vila Esperança, no espaço do Zumbi. E lá a gente fez uma ação, uma vivência com oficinas, com apresentação. E foi muito legal, assim, foi muito legal. E eu fiquei com vontade demais. Falei, nossa, quero rodar mais por aí. E veio essa ideia, esse nome, né, Rodando Por Aí. Porque a partir do meu encontro com o bambolê, eu comecei a rodar muito por aí. Com o bambolê eu fui para o Nordeste, que eu te falei, eu viajei para Buenos Aires, eu fui para a Europa e fiz artes de rua lá com o bambolê. Então foi um objeto para mim que abriu portas. Caramba, que legal, né, gente? É um objeto tão simples, né, da infância de muitas meninas, né? Caramba, né? Sim, e engraçado que pra mim não fez parte da minha infância. Sério, menina? Eu conheci o bambolê com 16 anos. Caramba, já na adolescência já, né? Sim, e aí eu me apaixonei, assim, falei, nossa, que interessante. E agora eu tô com um projeto rodando por aí, que foi aprovado pelo PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Vamos fazer 3 lives, uma de circo social, uma de artes de rua e outra de economia criativa. E vamos ter ações também sábados e domingos na Vila Esperança, na Vila dos Pescadores e no Jardim Nova República. São os 3 bairros escolhidos para poder divulgar o projeto. Sim, os 3 bairros escolhidos para contemplar, sim. Caramba, até o projeto, né, ele tem o apoio do PROAC, você citou, né? Como que funciona o apoio que eles dão para vocês? Na prática, né? Que eu sei que tem uma emenda, né, positiva, mas como é que é na prática? É um recurso financeiro que isso facilita para poder ajudar? Como que é que funciona para a galera que está em casa, que às vezes não conhece? Você falou que conseguiu, né, esse apoio do PROAC. Bom, na prática, como conselho, assim, para compartilhar um pouco da minha experiência, é o primeiro PROAC que eu escrevo, projeto, e foi aprovado. Caramba, então que bacana, né, gente? Também estou num lugar de aprendiz. Posso compartilhar o pouco que eu sei e tenho percorrido, assim, meu caminho. O PROAC é um sistema, um programa de ação cultural do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, que anualmente eles abrem inscrições para receber projetos, sendo de vários segmentos, assim, desde o cinema ao circo, literatura, dança. E quem tem desejo de escrever o projeto no PROAC para receber essa verba, esse recurso, para conseguir viabilizar o seu projeto, tem que ficar ligado na plataforma. E assim que eles escreverem e atualizarem o sistema, ver quais são os requisitos. Geralmente colocam 2 anexos, um dos parâmetros gerais e outro dos parâmetros específicos, e ali lendo tudinho direitinho, detalhadamente, você tem que ver o que você tem que colocar. O seu projeto, a justificativa, a contrapartida, o orçamento, como que vai ser a divulgação, ficha técnica. Você vai planejando tudo isso para enviar para eles, e aí tem várias instâncias, assim. Tem a instância da aprovação dos documentos iniciais, e aí eles vão publicar tais projetos foram aprovados
não sei se é aprovado a palavra, se não está ok, documentação. E depois vão mostrar a lista dos projetos que foram selecionados. E aí, nessa instância, tem os projetos selecionados e os que ficaram, como se chama a palavra? Como sub? Vão ficar aguardando, que vão né? ficar aguardando, caso os que foram selecionados não enviem documentação ou aconteça alguma falha, qualquer coisa assim. E aí tem todo esse processo que são meses. Caramba, você foi contemplada nesse processo todo em primeiro lugar. Ah, não em primeiro lugar. Eu não lembro em qual lugar foi, mas foi contemplada, Caramba, assim, que com uma bacana. nota que me fez avaliar um projeto e deram uma nota que deu bom, sim. Deu para fazer, sim. Então, o pessoal que está em casa viu que o negócio não é tão fácil assim não, gente. É meio bem complexo, burocrático, né? sim. A gente ficaria horas aqui conversando com você. E de fato, estava comentando para a nossa presidente aqui da TV Polo, né? A qual você tem uma intimidade mais próxima com ela, que você é uma preciosidade no sentido aí artístico, né, como pessoa. Então, eu desejo mesmo muito sucesso para a sua carreira profissional, viu? Que você realmente possa representar o nosso país aí nesse mundo das artes. Sucesso e parabéns pelo projeto. Obrigada, que lindas palavras. Agradeço também o convite e essa honra de poder falar um pouquinho sobre minha trajetória, minha essência, né? Que é baita pergunta. E esse projeto feito com muito carinho, muito amor aqui para Cubatão. Perfeito. Gente, bate-papo aqui é assim. É um papo reto, objetivo e com muito valor. Então fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.